Sem mais delongas, Thales Faria, o que te pareceu o Tenente-Coronel Cid aparecer novamente fardado na CPI, depois de tudo que ele já confessou ter feito e que a Polícia Federal descobriu que ele e o pai fizeram? É para honrar o Exército? Pois é, né? O verde é para combinar com as cores do dólar que ele pedia para o pai trazer para o Bolsonaro? Pois é, você lembra que em julho o Mauro Cid já tinha surpreendido a todo mundo por se apresentar fardado no depoimento da CPMI do Congresso, que trata dos atos golpistas do 8 de janeiro. Agora, ele não foi na CPMI do Congresso, foi na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Desculpa, errei o endereço. Mas ele usou o fardamento do Exército como uma muleta institucional na comissão mista, em julho, para tentar limpar a sua imagem pessoal. Pressionado pelo pai do Mauro Cid, um general que até então era muito influente entre os militares, o Exército se deixou usar, soltou até uma nota pública, não sei se você se lembra, afirmando ter orientado o ex-ajudante de ordens da presidência a usar a farda. O Exército assumiu como coisa dele. Na época, o Como que poderia mais esquecer, ah, é. né? Inesquecível nota. Na época, o que mais interessava a CPMI e a opinião pública era que o Mauro Cid relatasse suas conversas sobre golpe de Estado com o ex-major Ayrton Barros, expulso do Exército e amigo do Bolsonaro. Também tinha a questão dos atestados falsos de vacina para o Bolsonaro e familiares. Já não era pouco, mas depois disso apareceram mais coisas, como a compra e a venda e a recompra de joias que pertencem ao acervo da Presidência da República. Que, na minha opinião, você pegar as joias de algum lugar é furto. Né? O Mauro Cid se Na sua cobriu, opinião e da lei também, né? Não só... Mauro Cid se cobriu de ilícitos envolvendo até mesmo o pai dele nas operações de compra e venda. O pai dele é o general Lorena Cid, que já não é mais tão influente entre os seus pares como era antes desse imbróglio todo. Para piorar a situação, veio o hacker Walter Delgatti falando de outros militares de alta patente, inclusive o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira Batista, e o ex-comandante-geral do Exército. Delgatti apontou reuniões escondidas nas dependências do Ministério da Defesa. Juntando a isso tudo que se falou do envolvimento de militares de altas patentes com as articulações golpistas de Bolsonaro, as Forças Armadas viram-se envolvidas num lamaçal como instituição. A farda do Mauro Cid tornou-se o quê? Um símbolo de que o Exército aceita compactuar com o envolvimento dos integrantes da força nos desvios que foram promovidos durante o governo Bolsonaro. O atual ministro da Defesa, o civil José Múcio Monteiro, até que tem tentado livrar a barra da caserna, mas não está adiantando não, Toledo. José Múcio pediu à Polícia Federal, por exemplo, os nomes dos militares que se encontraram com Delgatti, mas a PF negou, com argumento óbvio, que o processo está sob segredo de justiça. Agora, Ele ele precisou pedir para a Polícia Federal, ele não tem registro disso lá no Ministério? não, ele disse que não tem registro nenhum. Na verdade, não, a gente está tá 8 meses, pelo menos, do fato. E o Exército não apurou nada, os militares não apuraram nada. Aí ele pede à Polícia Federal: vem cá, eu não tenho registro nenhum, vocês não podem me dar? Ele está sem crédito. Tá? Aí a Polícia Federal respondeu: óbvio, isso daqui é um processo que está sob segredo de justiça. Aí ele foi ao ministro da Justiça, o Flávio Dino, que também já almoçaram juntos, conversaram, salamaleques daqui, salamaleques dali. O Flávio Dino diz: olha, não dá. Pois é, eis que, para piorar a situação, nessa quinta-feira, em outra CPI, sobre a tentativa de golpe, dessa vez da Câmara Distrital de Brasília, o Mauro Cid
surpreendeu aparecendo novamente fardado. Depois daquele périplo mal sucedido para tentar limpar a imagem das Forças Armadas, tudo que o Zé Múcio não precisava era que o tenente-coronel sujasse novamente o fardamento militar. O ministro não pretende soltar nova nota pública com o Exército, pelo menos foi isso que eu notei da conversa que eu tive com ele, assumindo a decisão de mandar o Mauro Cid fardado à CPI. Já basta de demonstrações públicas de que a instituição compactua com os desvios do tenente-coronel. Mas o estrago está feito. A verdade é que, enquanto não punir aqueles que mancharam o fardamento, as Forças Armadas estarão se misturando com os indivíduos que praticaram os ilícitos. Só restou ao José Múcio, para aliviar a barra dos militares, procurar o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, que é do Centrão e foi aliado do Bolsonaro. O presidente da CPMI foi o único que atendeu o seu pedido. Maia simplesmente engavetou os requerimentos de informações contra os comandantes militares requisitados pela relatora da CPMI e outros integrantes do colegiado. Não colocou nenhum deles em votação na sessão de hoje. Agora, só nos resta ver até quando eles continuarão jogando lixo para baixo do tapete. E para completar, no final de semana, o presidente Lula recebeu no Palácio o Zé Múcio e os comandantes das três Exato, forças, né? exatamente. E discutir dinheiro, né? Discutir investimentos do PAC. O Lula prometeu lá uma. É meio que o centrão das Forças Armadas. Olha, você vai falar do centrão aí. O Lula está vendo se com eles também resolve do mesmo jeito, né? Mas Tá não. certo. Mas não é tão simples assim, né? Agora, Thales, eu percebi, desde, aliás, da quinta-feira passada, quando a gente fez o programa juntos e entrevistou um professor, né, da Federal do Rio de Janeiro, especializado em assuntos militares, e ele já dizia lá, a quente, né, porque estava acabando de surgir a notícia de que o advogado do Cid falou que ele ia delatar, que ia confessar, voltou, não foi, acabou no fundo, e tal. Desde então, já dava para perceber uma espécie de chantagem que os militares estavam fazendo, né? Até aquele diagnóstico que o professor fez, dizendo: olha, os militares acham que o Lula não tem saúde para disputar a próxima eleição presidencial, que ela vai acabar sendo vencida por um bolsonarista e que vai anistiar todo mundo, perdoar todo mundo, vai ficar tudo por isso mesmo, tá? E que se isso não acontecer, aí sim você pode ter problemas na caserna, tal. Até que ponto você acha que essa chantagem é só boquirrotidão e quanto tem de veracidade? Eu acho que é boquirrotidão, sinceramente. Acho que é, existe na caserna, eu falei caverna, na, ca- Ali, ó. existe na caserna alguma vida inteligente, muito embora às vezes não pareça. Tem que procurar bem. E essa vida inteligente lá diz assim: vem cá, a gente não tem condição de dar golpe. Você imagina o Brasil dando um golpe? Como é que fica com os Estados Unidos, com essa a hora que der um golpe, se lá não tiver nenhum Trump da vida, né, o que eu também não acredito que vá, não é possível que o mundo cometa tantos erros seguidamente, né? Senão, fecha o mundo que eu quero descer, né? Para o mundo que eu quero descer, né? Mas se não tiver um Trump lá, não dá para ter esse tipo de coisa. E os militares brasileiros, e isso é uma coisa que o professor podia estar aqui para me referendar. Os militares brasileiros, para eles ainda, os militares americanos, os Estados Unidos, são a luz, o guia deles. Então, se não tiver apoio americano, não sai nada daqui. Não sai golpe daqui. Só quando eles sentirem que não, vai ter. 64 foi isso. A Sim. esquadra americana estava aqui. É, Né? o que eles ficam, na verdade, o fantasma que eles ficam encenando
não seria exatamente de um golpe, porque tiveram uma grande oportunidade e não deram, mas sim o de pequenas sublevações, uma unidade aqui, um coronel ali, um major acolá, tal, fazendo manifestações que poderiam desestabilizar o regime, ou se não desestabilizar, pelo menos criar constrangimentos, né? Sabe o que que eu notei na época do o ministro da Saúde, aquele general? Qual era o nome dele? Pazuello, Pazuello. Pazuello. É Eu bom ali no, esquecer. eu notei ali o seguinte, e aí a partir dali eu passei a prestar atenção no jeito deles falarem. Os militares falam duro. Ah, atenção, nós não vamos, tal. O Pazuello, quando estava na saída, ele fez uma série de discursos. Lá, 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 lá. E se você for conversar com ele, é mole. Não é aquele o jeito dele falar. Aquele jeito deles falar é estudado, é aprendido na tropa. Lá, 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 lá. Eles estão acostumados a meio que blefar, falar grosso. É o que o Delfim falava dos empresários, o espírito selvagem dos empresários. Os militares também sabem que na selva, que eles tanto falam, selva, na selva você tem que falar igual leão, mas não são leões, não Mas são não leões. rugem. Não rugem. Eles rugem, mas não mordem, Tá como se pensa certo, que mordem. tá certo. Muito bom. Enquanto você vai preparando sua síntese aí em 75 caracteres, eu vou ler algumas das respostas à pergunta o que significa a presença de Mauro Cid novamente fardado numa CPI. Danilo Sotero Rogério, primeirão da fila, como sempre, significa que o Exército sente saudades do seu capitão. Margarida Von Schwenk, também nossa colaboradora ativa. Boa noite, significa que o fruto não cai longe da árvore. Natanael Pinturas, significa que está faltando Golias ser interrogado. Golias. Está faltando G. Dias ser interrogado também. O CPI só quer investigar um lado. Golias deve ser um ato falho meu em memória ao Ronald Golias, né? De tudo um pouco. Eu quero só ver quantos bolsonaristas vão honrar a própria palavra e acamparem em frente à papuda, dando bom dia, boa tarde, boa noite, mito até ele sair anos depois. Antônio Cardoso Neto, Mauro Cid fardado significa o mesmo que Moro com toga ou padre Lancelotti com batina. Se Freud não explica este caso, acho que Jung dá umas dicas. Símbolos fazem sentido. Só ressuscitando Freud para a gente saber, diz a Elaine Risucci. Rosiane Arroxo, boa noite. Acho que ele pensa que está no quartel, tendo em vista a rotina saudável que está levando. Está correndo, né? Todo dia É, lá. Marisa Laterza, significa que o exército continua nos envergonhando. Uma boa resposta. eu estou mais Graziane para isso aí Ramos, Cid fardado significa anuência, corporativismo e falta de vergonha do exército brasileiro. também. Laura Aires, concordo com a Graziane. Anuência, corporativismo e falta de vergonha do exército, com maiúscula mesmo. Aliás, com minúscula mesmo, né? O exército. Edilene Leandro, as Forças Armadas mandam o seu recado com o Cid fardado. Cuidado, queremos manter nosso poder. Maria José Viaboni, boa noite. Mauro Cid fardado significa desespero. Tenta mostrar dignidade depois de ter sido feito de trouxa pelo ex-presidente Bolsonaro. Acabando. Rosiana Roselli, falando sério agora, concordo com o Thales, que ele suja mais ainda a imagem do Exército. É lamentável tudo isso. Robson Viana de Lima, fardado na CPI, como qualquer trabalhador brasileiro que usa farda, Cid não gasta seu guarda-roupa quando em serviço. Célia Alexandre Silva, Cid depor fardado é uma vergonha para o Exército. Finalmente, Bruno Aragão. Vim pelo comentário de hoje do Danilo Sotero Rogério. Boa, Bruno. Temos uma dobradinha aqui entre Bruno e Danilo. E aí, qual é a sua síntese, Thales? Olha, eu acho que significa que o Exército está compactuando com o Mauro Cid e companhia. Aí eu tenho que botar nos tais 75 toques, né? Tem que fazer. Uhum, Aí era Exército aceita compactuar com os desvios de Mauro Cid e companhia. ok.
Exército aceita compactuar com os desvios de Mauro Cid e companhia, diz Tales.